Manhã. Entrevista do dia. A Andrea Gigliotti é pós-graduada em Nutrição Funcional, Nutrição Ortomolecular, Fitoterapia e Biofísica Quântica. Trabalha prioritariamente com quem busca emagrecimento e qualidade de vida. Guarde esta informação. Toda quarta-feira ela está aqui com a gente no Nova Manhã Araçatuba, onde é colunista semanal. Na Dica da Nutri de hoje, a Andrea vai responder uma pergunta que todo mundo se faz, salvo exceção aí. Por que eu não emagreço? Olha que responsabilidade, hein, Andrea? Vamos lá, responda. Oi, Aê. estão me ouvindo? Agora sim, tá bem. Vamos Bom então, dia. olha o tamanho da sua responsabilidade, né? A pergunta que você mesmo sugeriu. Por que eu não emagreço? Como é que é isso? Pois é, e essa é uma questão que chega muito para mim. Uma mulherada vem e fala: Andréia, eu faço de tudo e eu não emagreço. Eu já fui em vários nutricionistas, eu mudo minha alimentação, eu procuro fazer de tudo e nada de perder peso. Primeiro, quero colocar o seguinte: não existe não emagrecer, não existe. O que existe é uma estratégia que não está funcionando para a pessoa, algumas situações que eu vou colocar aqui. Então, eu pontuei 7 situações que eu percebo que façam com que as pessoas não consigam perder peso. Então, vamos lá. Eu vou falar da primeira situação. Então, a pessoa procura um profissional, ela quer mudar seus hábitos, a gente passa um plano alimentar, e aí a pessoa, muitas vezes, ela começa a ficar ansiosa, tem medo de passar fome, e ela começa a comer além do que foi prescrito. Então, a primeira situação é: a pessoa está comendo mais do que ela precisa. Come muito, gasta pouco, então às vezes a gente coloca lá, sei lá, uma fatia de pão de manhã com um ovo. A pessoa tem medo de passar fome, ao invés de uma fatia, ela come uma fatia e meia, ela come 2 fatias, então ela acaba exagerando na quantidade. Então isso é muito óbvio, mas as pessoas elas acabam fazendo isso sem perceber, então é algo muitas vezes automático. A segunda situação que eu percebo muito é que as pessoas ficam com muita vontade de comer doce quando elas entram no esquema de querer perder peso, e elas acabam exagerando em frutas, porque a fruta mata a vontade de comer doce. Então ela passa da quantidade que foi estabelecida, que foi combinada no plano alimentar, então ela come 5, 6 frutas por dia, ou quando começa a comer ali, ao invés de comer 1 ou 2 laranjas de sobremesa, ela come 4, 5 laranjas. E as frutas, como todos os alimentos, têm um potencial calórico, apesar de ser, claro, muito saudável, mas essa quantidade exagerada vai atrapalhar a perda de peso. Então, uma observação importante é a seguinte: quando as pessoas me procuram, por exemplo, para dor de cabeça, ela quer melhorar a dor de cabeça e emagrecer. Se ela tira os alimentos errados, né, vamos colocar errados, ou aquele excesso de açúcar, aquele excesso de farinha refinada, ela vai melhorar a dor de cabeça, mas ela não vai perder peso, ou vai perder muito pouco. Então, são 2 situações diferentes. Ela pode melhorar bastante os sintomas, ela pode reduzir dor de cabeça, ela pode melhorar o intestino, ela vai se sentir mais disposta, só que o peso fica muito lento, ou ela não perde peso, porque ela está retirando os alimentos, entre aspas, errados, mas ela está comendo um exagero do que é permitido. Então, a segunda situação aí é a questão no exagero na quantidade das frutas, especialmente as frutas muito doces. Então, é muito comum a pessoa consumir mais de uma fruta doce por dia. Para perder peso, normalmente eu libero uma fruta mais doce por dia. Quais seriam elas? A banana, a uva, a manga, o caqui, a pinha. Então, às vezes a pessoa no mesmo dia, ela come essas 3 frutas. Então, são frutas altamente calóricas, riquíssimas em carboidrato, e normalmente o gasto das pessoas é muito baixo, ela não consegue gastar tanto daquela energia que ela está ingerindo. Então, para emagrecimento, uma fruta doce, e as outras eu libero normalmente 3 frutas por dia, normalmente, claro, tudo é muito individual, mas as outras frutas, ideal é que seja menos doce, como por exemplo, o kiwi, o morango, o mamão, o melão, o abacate, o coco, frutas que têm um teor mais baixo de frutose. Posso dar sequência? Pode. Claro, pode Tá. sim. A gente está anotando tudo aqui. Lilian Flores está desesperada. Não posso comer fruta. Vamos lá. Pode comer fruta. Então, é uma fruta doce por dia e não exagerar na quantidade. Normalmente de 3 a 5. Aí vai depender muito do caso.
Bom, terceira situação. Hoje tem uma moda, infelizmente virou moda, mas eu trabalho de uma forma muito séria com isso, que é a retirada do glúten, né? Retirada de alimentos que contêm glúten. Isso não é moda, isso a gente tem que fazer uma análise para verificar a necessidade. Mas as pessoas acham que quando está escrito sem glúten, elas pensam que é um alimento saudável, e elas compram tudo que elas enxergam sem glúten. Às vezes ela nem sabe direito o que é glúten, ela não sabe nem por que ela está comprando aquilo. Já peguei muito desses casos no consultório também. Ai, André, eu como só alimentos sem glúten e eu não consigo perder peso. Mas isso não é uma regra, óbvio, né? E tudo tem que ser muito individual. Então, esses alimentos sem glúten, muitos deles não são saudáveis. São alimentos ricos em farinha refinada, não farinha de trigo refinada, mas farinha de arroz. Tem açúcar, muitos desses alimentos, tem amido de milho, tapioca, que também tem um índice glicêmico altíssimo. Então, a pessoa passa a comprar tudo sem glúten, sem muito entendimento, ela nem entende muito bem por que ela está fazendo aquilo, ela acha que comer saudável é tirar o glúten, e aí ela passa, então, a ingerir uma alta quantidade de farinhas refinadas e de açúcar. Então, isso também vai atrapalhar o emagrecimento. A quarta situação é aquela pessoa que paga academia, mas não vai. Então ela se sente, a consciência dela está tranquila porque ela paga, ela vai uma vez na semana, ela vai duas, mas isso não é suficiente para fazer com que ela tenha uma redução bacana de peso. Então faltar nos treinos é algo que vai também contribuir para essa lentidão. Perder gordura corporal, emagrecer, perder gordura é com dieta, é com mudança de estilo de vida, especialmente mudança alimentar. Claro que o exercício, ele potencialize muito, mas assim, a regra é clara, para perder gordura corporal, alimentação. Exercício potencializa, exercício traz outros milhões de benefícios, condicionamento cardiorrespiratório, melhora de circulação, né, melhora de sistema de eliminação de detox. O suor é uma via de eliminação de toxinas, mas o que acontece? As pessoas, elas fazem academia, falam que fazem, mas não vão, né? Faltam nos treinos, por qualquer motivo não vão, então isso vai lentificar o emagrecimento também. Bom, uma quinta situação, e essa acho que é das mais que eu vejo. As pessoas fazem direitinho durante a semana, faz certinho, às vezes me manda foto, eu peço foto para ver o que está comendo, fala não, porque não existe não perder peso. Aí eu começo a ficar, né, naquela situação assim, deixa eu te ajudar então, me manda foto de tudo que está comendo. Quando chega o final de semana, o que acontece? A pessoa some, ela não manda mais nada. Então, furar nos finais de semana é um grande erro, porque a pessoa ela acaba tomando bebida alcoólica em quantidade exagerada, come doce em quantidade exagerada, então ela não tira só uma ou duas refeições para fazer, entre aspas, livres, né? Aquela situação assim, vou até comer uma pizza, mas com moderação, vou tomar uma tacinha pequena de vinho com moderação, isso não atrapalha. O que atrapalha é ela já começar desde sexta-feira à noite, já chutar o balde, né? Então sexta-feira à noite já sai, já exagera, sábado é o dia inteiro, domingo é o dia inteiro, e acaba com aquela ociosidade, né, de ficar mais tempo em casa, beliscando também, e comendo muito doce, fazendo com que tudo que ela conquistou durante a semana volta quase a estaca zero. Então, se ela tinha perdido durante a semana 1 quilo, que é um número muito bom, ela vai no final de semana com esse exagero e ganha lá 800 gramas. Aí no final, 200 gramas. Então, fica aquela situação muito lenta. Então, não que não possa comer nada, nenhuma gostosura final de semana, mas tem que ser com bastante moderação, especialmente durante o processo de emagrecimento, porque durante esse processo a rédea tem que ficar mais curta, né? A gente tem que segurar um pouco mais até chegar próximo do objetivo ou atingir o objetivo. Posso seguir? Uhum. Desde que você não fique tirando coisas da minha dieta, porque lá se foi minha tapioca, né? Já foi pro saco também. Com moderação. Não. E você gasta bastante energia. Então, cada caso é um caso, né? Então, se a pessoa come tapioca e sai para correr vários quilômetros, está tudo bem. O duro é que as pessoas comem tapioca e ficam sentadas o dia inteiro, não gastam, né, essa energia, né? Esse é o grande problema. Bom, mas então vamos lá. A sexta situação em que faz com que as pessoas tenham muita dificuldade de perder peso é o excesso de suco. As pessoas tiram refrigerante, né, e claro, com razão, né, em retirar ou reduzir drasticamente o refrigerante,
mas passam a consumir excesso de sucos. Sucos mesmo de fruta naturais, eles contêm uma grande quantidade de frutose, e é muito pior até do que comer a fruta, né, porque nos sucos a gente retira a fibra, então fica aquele açúcar que é absorvido rapidamente. Suco de uva integral, riquíssimo em carboidrato, né, mais até do que o suco de laranja, que pegou mais fama aí, né, suco de laranja não deve ser consumido. O suco de uva integral é riquíssimo em açúcar da própria fruta, não tem fibra nenhuma. Os sucos de fruta concentrados de maneira geral. Não está proibido, não é que não pode, mas tudo tem que ser visto de uma maneira muito individual e como é a rotina dessa pessoa, né? Claro que uma quantidade pequena não vai atrapalhar, só que as pessoas consomem em exagero, acabam consumindo copos muito grandes de suco e vai atrapalhar, sim, o emagrecimento. Bom, e a última situação em que eu percebo a sétima aqui situação, em que eu percebo que as pessoas também acabam tendo dificuldade de perder peso, é consumir as refeições nos horários errados. Nós temos uma secreção hormonal que, essa secreção hormonal, ela é diferente de manhã, à tarde e à noite. Então, se a pessoa não come de manhã, ou come muito pouco, né, não faz um café da manhã adequado, e não almoça direito, naturalmente ela vai começar a sentir fome do meio da tarde para frente. Então a ingestão calórica vai ficar muito grande do meio da tarde para frente. Aquela pessoa que começa a ter muita vontade de comer doce no final do dia, que tem uma fome louca no jantar e acaba comendo grande quantidade no jantar e horário errado, muito tarde. Né? Claro que cada um também tem uma rotina, a gente tem que adaptar tudo isso à rotina da pessoa, mas a gente tem que ir fazendo uma troca desses horários. Então, devagar, ir diminuindo as quantidades do jantar, colocando esse jantar o mais cedo possível, e aí a pessoa vai naturalmente começar a sentir fome de manhã, porque normalmente essas pessoas, elas não têm fome de manhã, porque elas comem grande volume de comida à noite, mesmo sendo comida mesmo. Então é grande volume, ela acorda meio empachada, ela acorda sem fome nenhuma, não tem vontade de olhar para a comida, porque normalmente come e já vai dormir, não demora muito, até a digestão nem acontece. Ela acorda de manhã sem vontade de comer nada, no máximo toma um café e sai para trabalhar. Aí lá perto do almoço ou no almoço é que começa a fazer as refeições. Isso faz sim com que a pessoa ela tenha bastante dificuldade de perder peso, porque ela está ingerindo as quantidades nos horários errados, porque à noite a gente vai ter uma secreção hormonal diferente do que é de manhã, o metabolismo é mais lento à noite, então tudo que ela come à noite vai engordar mais do que se a gente distribuir esse mesmo plano alimentar, essas mesmas calorias no período da manhã. Bom, então esse é o recado. Temos aí, isso eu citei assim de uma forma muito simples, tem partes hormonais que tem que ser vista também, hormônio do estresse, que é o cortisol, parte da tireoide, fatores hormonais, né, mulheres na menopausa, homens na andropausa, então tem outros fatores, claro, mas citei aqui os que eu percebo que são muito comuns pela minha prática clínica. Muito bom. Então, eu dei uma torcidinha de nariz quando você falou da tapioca, e nós dois aqui, mais Lilian Flores, riu alto quando você disse que não vale pagar a academia e não ir. Por que, Lilian Flores? Faz sentido, né? Por isso que, né, eu treino de outra forma, não faz sentido. Eu anotei duas coisas, já recebi essa pergunta outro dia. Ai, mas por que você vai na nutricionista? Você é tão magra. Mas aí é fator de investimento em saúde. Eu falo que eu quero chegar até os 90, né? E quero chegar lá bem. Mas eu lembro que quando eu comecei o tratamento, Andréia, eu tive muita ansiedade na questão do doce. Eu precisava comer doce, e aí o que eu fiz? Eu troquei realmente pela fruta. Até aí, tudo bem, desde que não colocasse muito mel, né? Aí vai colocando mel, vai colocando um monte de coisa naquela fruta, e aí foi um erro total. Doce é o meu pecado, viu, Andréia? Eu sou fissurado. Mas estamos todos no mesmo barco, viu? O meu também. Eu também adoro doce, gente. Só que a gente precisa ter um tanto de inteligência para saber moderar, para saber consumir com moderação mesmo, sem excesso, tirar da rotina. Mas é uma delícia, né? São alimentos que geram um prazer imediato. Exatamente. Então é algo que a gente precisa ter um controle, precisa encontrar outros prazeres. Porque existem outros, né? Então, seja na atividade física, e tem tantas modalidades, né, de atividade física, corrida, spinning, dança, que a pessoa ela precisa encontrar o que ela gosta de fazer sem ficar comendo, né? Sem precisar ficar comendo tanto pão e tanto doce.
porque senão é uma vida de tentativas, né? Uma vida passando em todos os profissionais que tem na cidade, que tem em São Paulo, e ela nunca vai conseguir, porque a decisão é de dentro para fora. Ela precisa realmente tomar uma decisão e entender que algumas mudanças são necessárias. Ela precisa sair da zona de conforto, que não é confortável, né? Eu costumo dizer isso, não está nada confortável ficar acima do peso, cheio de alterações em exames, mas é um movimento que precisa ser feito, mesmo que lento, mesmo que no ritmo da pessoa. Precisa ter, esse movimento ele tem que estar acontecendo, né, para que a gente vá conquistando saúde mesmo, envelhecer com qualidade, envelhecer, né, não é só ficar viva, né, mas estarmos vivos e saudáveis e andando com as nossas próprias pernas, né, não dependendo de ninguém. Esse é o objetivo. Esse é o objetivo. Perfeito, Andréia. Só fala agora depois, né, na semana que vem, porque tem algumas pessoas igual eu tenho muita dificuldade de engordar, entendeu? Eu tenho muita dificuldade. Boa. Se eu ficar sem dormir, aconteceu algum problema e eu passei a noite em claro, eu emagreço assim, gente, muito rápido. Sério? Né? Lembra que eu fiz uma cirurgia rapidinho na boca. Não foi uma coisa tão, né, grande. E eu emagreci além do negócio. Então, poderia falar sobre isso também. Transfusão de sangue, vamos colocar o da Lilian, quem emagrece. Muita gente engorda. fala, queria ser igual a você, mas é complicado. Uma das coisas que eu falei com o André, não quero emagrecer. Uma das coisas que vive o pessoal me chamando para correr, eu falo, não vou porque eu não quero emagrecer. Andréia, tá aí, eu sei que nós temos ali uma pauta para cumprir, mas encaixe esta sugestão então de Lilian Flores. Vamos sim. Tá Vamos bom? sim. E Lilian, se você tiver com seus exames prontos, eu vou ter muito mais propriedade para falar um pouquinho mais, sem te expor muito, mas falar, olha, tem isso, tem aquilo. Tá tudo pronto. Então você já me manda que eu já vou estar bem argumentada para te responder. Tá joia. E outras pessoas podem se encaixar nisso, claro. E se você quiser acompanhar aí a Andréa Gigliotti nas redes sociais, para ter essas preciosas dicas, vá lá no Insta dela, que é o Andréa Nutri Funcional, ou no Face, nutricionista Andréa Gigliotti. Andréa, muito obrigado pelas informações de hoje. A gente te aguarda na semana que vem aqui. Bom trabalho, bom dia. Obrigada, bom dia. Até semana que vem. Gente, Até. Um beijo para todo mundo. Beijo. Tchau, tchau.